Paz seja convosco. Gostaria de meditar com vocês no livro de Salmo 24, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. E a palavra de Deus é muito clara, que Deus controla todas as coisas e diante dele estão todas as coisas. Então eu venho trazer essa palavra para você, para que você descanse em Deus, porque tudo ele está fazendo. E algo que eu gostaria de deixar para que você meditasse: ore pelos seus governadores, ore pelas autoridades, porque no momento que nós precisamos, a igreja precisa se unir em oração. Eu gostaria de ler com você mais um texto, para que você veja que eu não estou falando apenas pelas minhas palavras, mas a palavra de Deus nos recomenda isso. Em Timóteo 2, a palavra de Deus nos diz assim: Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, orem por todos os outros, por todas as autoridades, para que possamos viver uma vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. Deus, nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois só existe um Deus, uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres de seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, em que Deus deu a todos e para que sejam salvos. Então a palavra de Deus nos orienta para que nós venhamos em unidade, orarmos pelas nossas autoridades, orarmos pelos nossos líderes. A nossa nação precisa muito de oração, porque hoje, no momento que nós estamos vivendo, há um pânico muito grande com a sociedade. Há um pânico muito grande com a humanidade. E Deus nos veio para trazer paz. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos paz e possamos viver uma vida em abundância em Cristo. Então, por isso que eu te peço mais uma vez, viva em oração, viva um momento de leitura com a palavra de Deus. Porque somente em Deus nós podemos encontrar forças para vencermos os obstáculos que a vida vai nos colocar. E essa pandemia é mais um obstáculo que a vida está nos colocando, para que venhamos desanimar, venhamos nos distanciar de Cristo, mas que nós venhamos ouvir essas palavras que estão sendo ministradas, dos cultos online que estão sendo feitos, para que nós venhamos nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e venhamos nos fortalecer em oração, em graça. A palavra de Deus, ela traz um refrigério muito grande para as nossas vidas. Tire um momento de oração na sua casa, tenha momentos de louvores com a sua família. Isso agrada muito o coração de Deus. E eu creio que a nossa comunhão com Deus, a cada vez mais ela vai se estreitando. É disso que a sociedade, é disso que a humanidade precisa. Coloque alvos nas suas orações. Faça uma lista daquilo que você precisa orar. Coloque alvos, porque será uma oração voltada com objetivo. Eu gostaria de ler mais um texto com você. No livro de Efésios 6, 18, a palavra de Deus nos diz assim: Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a Ele ajuda. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem. Orem sempre todo o povo de Deus. Então a palavra de Deus nos recomenda vivermos em oração, vivermos em santidade diante de Deus, porque isso agrada o coração de Deus. E qualquer doença, qualquer pandemia, qualquer coisa que venha nos confrontar, se nós estivermos em oração, diante do altar de Deus, que nós podemos fazer um altar dentro do nosso quarto, da nossa sala, da nossa cozinha. Tire um lugar dentro da sua casa, para que você possa buscar a Deus, falar com Ele, porque Ele quer ouvir a sua voz. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Então a resposta de Deus para as nossas vidas hoje é: clame, orem, busquem a Deus em oração, que Ele atenderá o nosso pedido. Então a nação brasileira, o que precisa é ter um ato muito grande de oração, que em vez de nós ficarmos em redes sociais, criticando o governo, criticando as autoridades, fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus, que vai contra a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos orienta para que nós venhamos a orar e não a criticar, porque a crítica dentro do nosso lar é muito fácil. Nós não estamos vendo o que está acontecendo no governo, apenas aquilo que é noticiado, mas a palavra de Deus nos traz a boa nova de que nós venhamos orar pelos nossos governadores, venhamos orar pelas nossas autoridades, porque dali vem a resposta de Deus, dali vem a resposta para aquilo que você precisa. Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos desamparados. A palavra de Deus também nos traz um alerta que nunca se viu o justo mendigar o pão, porque Deus cuida de seus filhos. Se nem os passarinhos do campo pedem alimento, porque Deus os dá sempre. Os lírios dos campos, é Deus quem veste eles. Quanto mais um filho dele, Deus não vai deixar ninguém desamparado. Então, confie em Deus. Coloque todas as suas forças em Deus. Deposite as suas ansiedades na palavra de Deus. Deposite as suas orações diante de Deus. E creia que tudo Ele fará no tempo certo, no tempo necessário. Então pare de criticar, pare de falar mal, busque mais tempo em oração, busque mais tempo em leitura da palavra de Deus, louve a Deus em todo momento. A palavra de Deus nos recomenda que em tudo nós devemos dar graças. Se está num tempo difícil, dê graças a Deus. Se está num tempo de abundância, dê graças a Deus. Mas em tudo seja grato a Deus, porque na gratidão vem resposta de Deus para as nossas vidas. E aquilo que nós precisamos hoje, de resposta de Deus, é a cura, é a libertação dessa pandemia. Então busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. O salmista Davi, no Salmo 24, ele diz que de Deus é todas as coisas. Deus criou todas as coisas e tudo está no controle dele. Então, se todas as coisas estão no controle de Deus, descanse em Deus. Não precise se preocupar, porque todas as coisas Deus fará pela sua vida. Então, confie, somente confie em Deus. Eu gostaria de fazer uma oração para você e para a sua família. Deus, em nome de Jesus, entra nessa casa, entra nessa família, mexe com a estrutura dessa família, Senhor. Visita os filhos, visita os pais, visita toda esta família, Senhor. E se há algo que está afligindo essa família, neste momento, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que venha aliviar, Senhor, qualquer tipo de tensão, qualquer tipo de ansiedade, que essa família possa descansar em paz diante de Ti. Deus os abençoe.